Habilidade 2. Technology is all around. Aula 7.2. Conteúdo. Simple Present. Questions. Habilidade. Formar orações na forma interrogativa utilizando a estrutura do Simple Present. Good afternoon, dear students. Boa tarde aos alunos. Vamos iniciar o nosso segundo momento de aula agora, né? Vocês acompanharam ali as informações com a professora Cristiane. Agora vocês vão acompanhar o restante da aula comigo, ok? Vamos começar então fazendo uma revisão do que ela já tinha falado anteriormente. Vamos acompanhar a revisão. Ok? Então vamos lá fazer a revisão, vamos ver o que nós temos aí separado para revisar com vocês. Observem a imagem. Bom, a professora Cristiane estava explicando sobre as frases na forma negativa e é justamente isso que nós vamos revisar. Eu preciso de duas palavras para formar a forma negativa, tá, gente? Don't ou doesn't, ok? Como ela havia explicado, o don't é utilizado com as pessoas I, you, we e o they. Tá? Ou plurais, nomes quando estão no plurais, ok? Enquanto o doesn't é utilizado para a terceira pessoa do singular, he, she, it, para fazer frases negativas no presente simples, ok? Dê uma olhada nos exemplos ali, ó. They don't know this place, eles não conhecem este lugar, né? Observem que o don't está sendo trabalhado com o pronome they. Ok? Enquanto na segunda frase eu tenho she doesn't understand French. Ela não entende francês, né? She é a terceira pessoa do singular. Posicione os dois auxiliares sempre depois do sujeito da frase e aí você fez uma frase na forma negativa direitinho, certinho, tá bom, gente? Então, se fizerem desse jeito, como a professora Cris já tinha mencionado antes, vai estar tudo correto a respeito das frases na negativa, ok? Agora vamos dar o início dos novos conteúdos agora, mostrando para vocês o desafio do dia. Vamos lá. Desafio do dia, né? Esse segundo desafio do dia, prestem bem atenção na imagem, tá? Que ela vai ajudar vocês a descobrirem qual é a resposta. Does she read love stories ou sci-fi? Eu não vou traduzir essa frase agora, tá? Vocês vão prestar atenção na aula, vão verificar como é que formam as frases na forma interrogativa, ok? Observar também vocabulários, né, que vamos entender hoje. Aí vocês vão conseguir compreender o que é esse desafio, o que ele está perguntando aí, tá bom? Então fiquem atento à aula, a todas essas informações que elas vão ajudar muito a vocês desvendarem a resposta e a tradução dessa frase aí e para interagir com essa imagem. Falando em interação, vamos dar início à nossa aula agora. Vamos lá. Bom, vamos iniciar a nossa aula com o Picture Noticing. Vocês vão observar uma imagem agora e a gente vai interagir com ela através de perguntas. Acompanhem. Observem a imagem da Julia ali sentada, né? Sentada ali naquela escada com um livro na mão. E eu tenho uma pergunta. What is Julia doing? O que ela está fazendo? What is Julia doing? What is Julia doing? Eu tenho sempre duas opções para vocês pensarem no que ela está fazendo ali. Olha só. She's playing video games. She's reading a book. Vamos ver qual é a resposta? She's reading a book. Ela está lendo um livro, né? Ela não está playing video games, ok? Agora vamos para uma pergunta sobre como ela está, ok? Observem ali a imagem dela, o rosto dela, né? E eu vou perguntar para vocês. Nós já vimos essa palavra antes da pergunta. Is she excited? Is she excited? Ela está animada? Yes, she is ou no, she's not? Vamos ver ali. Yes, she is, né? Ela está bem surpresa ali, né? Uma variação de excited também, né? Quando você está muito surpreso, assim, você está com um grau de felicidade bem ampla, né? Bem grande, ok? Vamos agora descobrir onde ela está. Where is she? Observem toda a imagem. Where is she? Aí eu tenho duas opções bem fáceis, né, gente? A gente já viu essa palavra outras vezes, as palavras at school na letra A e a palavra at home.
Será que ela está at school ou at home? Vamos ver a resposta então. She is at school, né? Ela está na escola ali, nem na frente da escola, não é na casa dela, ok? Bom, vocês gravem essa imagem da Júlia ali na frente da escola, que vocês vão entender agora o diálogo. No diálogo vai desenvolver essa ideia, por que ela está sentada ali na frente da escola com aquele livro na mão. O diálogo A Sci-Fi Book agora acompanhe. You look like interested in this reading. I am engaged with this book. I love sci-fi stories, and it is just amazing. It seems like a great story. What is it all about? It is about the end of the world. A few survivors deal with an after-apocalypse world. Wow! I got highly interested about this. Can you lend me when you finish? Of course I can, but you must be very careful with it. Então, acompanharam aí um diálogo entre o Pedro e a Júlia, né? Eles estão bem interessados nessa conversa, mas o que será que eles estavam conversando? Vamos ver agora as principais frases e informações do nosso diálogo na próxima imagem. Acompanhe. Understanding the dialogue, entendendo o diálogo, entendendo a conversation, né? A conversa ali entre os dois. Olha, observem as próximas 6 frases que vão mostrar muito do que eles estavam conversando. A primeira frase que vocês têm ali é You look like interest in this reading. Você parece estar gostando dessa leitura, né? Você parece estar gostando dessa leitura. Depois vocês têm I love sci-fi stories and it is just amazing. Eu amo histórias de ficção científica. Ok? Aproveitem, gente, peguem o caderno de vocês para anotar essas informações em inglês e português, tá bom? Para aumentar o vocabulário de vocês, para que vocês possam entender cada vez melhor os diálogos daqui para frente. Essa segunda frase é I love sci-fi stories and it is just amazing. Eu amo histórias de ficção científica. Sentence 3, frase número 3. It seems like a great story. It seems like a great story. Parece ser uma ótima história. Quarta frase é It is about the end of the world. It is about the end of the world. É sobre o fim do mundo. Vamos acompanhar as 2 últimas frases. I got highly interested about this. I got highly interested about this. Eu fiquei bem interessada nessa história, né? E a última frase, You must be very careful with it. You must be very careful with it. Você deve ter muito cuidado com esse livro, ok? Então, gente, vamos acompanhar o diálogo mais uma vez agora com as informações da tradução já na mente de vocês aí. Agora fica mais fácil entender o que eles estavam conversando, né, os 2 amigos. Vamos ver de novo a Sci-Fi Book, o diálogo da nossa aula de hoje. You look like interested in this reading. I am engaged with this book. I love sci-fi stories, and it is just amazing. It seems like a great story. What is it all about? It is about the end of the world. A few survivors deal with an after-apocalypse world. Wow! I got highly interested about this. Can you lend me when you finish? Of course I can, but you must be very careful with it. Ok, então, a ideia do nosso diálogo de hoje, né, entre a Júlia e o Pedro é o quê, gente? A Júlia está lendo um livro de sci-fi, né, que é ficção científica muito interessante sobre o fim do mundo, né, e o Pedro acaba pedindo esse livro emprestado no final do diálogo.
Falando em sci-fi, sci-fi é um dos gêneros, né, que nós conhecemos, né, que existe em língua inglesa para tipos de livro, né, de book gender. Vamos aprender então o vocabulário de book gender, que são gêneros de livros, né, os tipos de livros. Acompanhe então no próximo VT esse vocabulário novo para a nossa aula de hoje. Vejam aí. Fantasy, fantasia. Drama, drama. Horror, terror. Sci-fi, ficção científica. Love story, histórias de amor. Self-help, autoajuda. History, história. Best-sellers, mais vendidos. Vocês acompanharam então um vídeo com o vocabulário de book gender, né, com os gêneros de livro, né, os tipos de tema de livro. Bom, vocês vão ver novamente, aproveitem, peguem o caderno de vocês para anotar essas palavras na sua forma em inglês e português também, ok? Então vamos lá, mais uma oportunidade para que vocês possam anotar aí. Bom, vamos lá, book gender, né, gêneros de livro, né, os tipos de livro que nós temos. Olha só o primeiro, né, esse livro do Harry Potter, fantasy, fantasia, ok? Anotem aí, fantasy, fantasia. A menina que roubava livros é um drama, né, as palavras são bem parecidas em inglês e português ali, esse estilo de livro. Próximo, o Exorcista, né, gente, horror, horror, terror. Aí tem o livro Em Chamas, né, que é jogos sci-fi, né, ficção científica, ok? Sci-fi, ficção científica. Aí A Culpa das Estrelas, né, que é uma love story, histórias de amor, né, que é um tipo de livro, né, que os adolescentes gostam muito. Secrets, né, que é um livro de self-help, autoajuda, né? O Diário de Anne Frank, né, que é história, history, ok? History, história. O Código da Vinci, que é um best-sellers, que é um livro que foi vendido bastante, né, que significa mais vendidos, best-sellers. Então foi isso, vocês viram aí o vocabulário de book gender, né, estilos de livro, né, para que vocês possam conhecer esses gêneros de livro, para poder escolher melhor, entender melhor na língua inglesa, ok? É justamente com esse tipo de vocabulário que a gente vai trabalhar a pronúncia da nossa aula de hoje. Então vamos para o listening writing agora. Acompanhem aí. Fantasy, fantasia. Drama, drama. Horror, terror. Sci-fi, ficção científica. Love story, histórias de amor. Self-help, autoajuda. History, história. Best-sellers, mais vendidos. Fantasy, fantasia. Drama, drama. Horror, terror. Sci-fi, ficção científica. Love story, histórias de amor. Self-help, autoajuda. History, história. Best-sellers, mais vendidos. Fantasy, fantasia. Drama, drama. Horror, terror. Sci-fi, ficção científica. Love story,
Histórias de amor. Self-help. Autoajuda. History. História. Best-sellers. Mais vendidos. Então, gente, praticaram aí os tipos de livro, né? Eu espero que vocês tenham feito isso para que vocês possam falar inglês cada vez melhor, tá? Essa é a grande oportunidade de vocês de falar aí na sala de aula. Bom, a nossa curiosidade de hoje, nosso Did You Know, é sobre o livro Harry Potter, né? It's a best-seller. Harry Potter is a best-seller. O que é? Significa que o Harry Potter é um best-seller, um dos livros mais vendidos no mundo, ok? Vamos acompanhar a informação que tem aí. J.K. Rowling became the richest writer in United Kingdom, né? A J.K. Rowling se transformou na escritora mais rica do Reino Unido, né? Due to, devido ao quê? A her beloved wizard Harry Potter, né? Devido ao seu amado Harry Potter, né? Esse mago que vocês já devem ter ouvido falar em filmes e livros também. The Harry Potter saga sold out something like 450 million books worldwide, ok? É muito livro, né? 450 milhões de livros aí pelo mundo afora, né, gente? Por isso que ela ficou bem rica, ok? Vamos então agora para a nossa parte de gramática, aprender mais sobre o presente simples agora, mostrando como formar as frases nas suas formas interrogativas, questions, ok? Grammar, simple present, ainda estamos falando nesse arco do presente simples, né, que é um tempo verbal muito importante, tem várias coisas sobre o presente simples, ok? E hoje nós já aprendemos com a professora Cristiane a montar frases na forma negativa e vamos finalizar com as frases interrogativas ou questions, como elas são conhecidas na língua inglesa, ok? Observe então a informação. To make questions in simple present is necessary to use do or does. É bem simples fazer frases na forma do simple present, né? Fazer frases na forma interrogativa do simple present. É simples porque você só vai precisar usar o do ou das, ok? Observe então como utilizar o primeiro desses verbos aí, né? Desses verbos auxiliares, o do ou das em frases. O primeiro deles é o do, acompanhe a próxima imagem. We use it, né? Nós usamos o do. To make questions, para fazer perguntas, olha só. With I, you, we and they, né? Da mesma maneira que eu uso don't para fazer as frases negativas com esses pronomes aí, o I, you, o we and they, eu vou utilizar o do para fazer as frases interrogativas com esses pronomes, ok? Eu tenho 3 frases aí para mostrar para vocês o uso do do. Do you read sci-fi books? Do they like horror books? Do we need more time? Observaram, gente, que nas 3 frases o verbo auxiliar do aparece no começo da frase. Então a gente pode deduzir que para eu montar frases na forma interrogativa, eu acrescento o do no início da frase e coloco o question mark no final, que é a interrogação, né? Do you read sci-fi books? Do they like horror books? Do we need more time? Né? O significado dessas frases. Você lê livros de ficção científica? Do they like horror books? Eles gostam de filmes, de livros, né, de terror? E a última frase, do we need more time? Nós precisamos de mais tempo. Então é isso, para eu formar frases na forma interrogativa, né, com os pronomes I e you, we and they, eu adiciono o do no começo da frase e termino essa estrutura com o question mark, com a interrogação no final delas, ok? Teacher, enquanto ao das, quando que eu vou utilizar o das? Bem simples também. Continuem em mente que você sempre vai iniciar a frase com o verbo auxiliar do ou das, ok? Vamos ver com quais tipos de sujeitos e pronomes eu utilizo das. Acompanhe aí. Das. We use it to make questions with he, she and it. Né? Nós usamos o das para fazer perguntas com esses 3 pronomes, tá, gente? He, she
and it, tá? O he, she and it, que como você já conhece, são as terceiras pessoas do singular. Terceira pessoa do singular também é nome próprio. Um único nome no singular em uma frase também é necessário utilizar o das. Observem que da mesma maneira que vocês viram com o do, eu também vou fazer com o das, acrescentando o das no começo da frase, quando essa frase está na terceira pessoa do singular. Assim como vocês podem ver no exemplo, né? Does she need help with this reading? Does she need help with this reading? Ela precisa de ajuda com essa leitura? Observem que o does está na frente do she, começando a frase, e no final dela você tem a interrogação question mark. A segunda frase que eu tenho. Does he enjoy love stories books? Ela gosta de histórias de amor, livros de história de amor? A última frase. Does it look like a romance or a love story? Parece um romance ou uma história de amor, né? Romance e love story são coisas bem diferentes, tá bom? Essa foi a última pergunta das 3 frases que eu tenho. Lembrando que o das só é usado com esses pronomes he, she e o it, e também quando eu tenho um nome próprio no singular, tá? Se eu tivesse ali naquela primeira frase a palavra Julia needs help with this reading, né? Então, eu teria que utilizar o das também, tá, gente? Na terceira pessoa, nas frases afirmativas, eu tenho o acréscimo do S, do IES, quando eu tenho pronomes, verbos que são terminados com o Y, né, como o caso de study, né? As regras de terceira pessoa que estudamos na aula passada, que se aplicam só nas frases afirmativas, né? Eu havia explicado na aula anterior, quando eu faço essa transformação na terceira pessoa, né? Quando eu uso frases da terceira pessoa na forma interrogativa, essas regras, tá, gente? Esse acréscimo de S, IES, ES no verbo, ele não acontece, tá? Não acontece. Observe que nas 3 frases você não tem S, nem IES, nem ES, que são aqueles sufixos, né? Aquelas partículas que você coloca nos verbos quando se transforma na frase afirmativa, né? Na terceira pessoa do singular. Nesse caso, a gente está trabalhando terceira pessoa do singular, mas na forma interrogativa. E na forma interrogativa eu não vou utilizar o IES, o ES e o S no final dos verbos. Como vocês viram no exemplo ali, né? Eu adicionei apenas o das no começo e você não vai adicionar nada além do das e do question mark na forma interrogativa. Tudo bem? Espero que vocês tenham compreendido como formá-las, como utilizar o do e o das, sabendo que eles dois são os verbos auxiliares que vão ali transformar as frases em frases interrogativas. Colocando eles no começo da frase e colocando o question mark no final, você então vai poder aí ter o controle, né, de saber manipular perfeitamente as frases interrogativas no presente simples, ok? Vamos ver agora as frases interrogativas sendo trabalhadas no dia a dia com os nossos personagens ali conversando sobre assuntos diferentes, né, no cotidiano deles. Então acompanhe os mini dialogues agora, os mini diálogos. Eu tenho Pedro e a Vitória conversando, olha só. Do you know the story behind the Game of Thrones? Né? Pedro está falando ali sobre uma série famosíssima que é Game of Thrones, né? Aí ele pergunta, você conhece a história por trás de Game of Thrones? E aí a Vitória fala, no, what's interesting about? Não, do que se trata? Aí ele responde, it is a book about politics and fantasy. The story is really engaging. Né? É um livro sobre política e fantasia. Né? A história é muito cativante. Ok? Vocês observem que a primeira pergunta do Pedro é uma pergunta utilizando o do. É uma pergunta que está no simple present também, usando a forma interrogativa, já que é uma pergunta, né?
Então, vocês verifiquem como essa pergunta, como estudar frases na interrogativa é importante para ser utilizado, né, em diálogos no dia a dia da gente, ok? Vamos para outra situação com outros personagens. Agora eu tenho a Júlia e o Sammy, ok? Olha só o que a Júlia está conversando. Does Dani like these fantasy books? Já observaram que essa frase já tem, né, o does ali na frente, já é uma frase no presente simples? Pois é. Das é utilizado antes de um nome próprio no singular também, como eu tinha falado, né, gente? Porque o nome próprio no singular é terceira pessoa do singular. Então ela pergunta, does Dani like these fantasy books? A Dani gosta de livros de fantasia? E o Sammy responde, I think she does. Eu acho que ela gosta. Why? Por quê? Então ela diz, tomorrow is her birthday. Amanhã é o aniversário dela. And it could be a nice present to her. E poderia ser um ótimo presente para ela, né? Esse tipo de livro, fantasy books, ok? Como eu mostrei para vocês ali, a primeira frase desse dialogue, desse mini dialogue, é uma frase utilizando das, né? Forma interrogativa do presente simples sendo utilizado no dia a dia ali para uma situação completamente diferente da primeira que nós já vimos, ok? Vamos ver outro diálogo agora. Do you really read these sci-fi books? Outra pergunta com o do, olha só. Você realmente lê estes livros de ficção científica? Do you really read these sci-fi books? What does call your attention? Outra frase ali, ó, sendo utilizada com o does, né? What does call your attention? O que chama a sua atenção? Essas foram perguntas feitas pelo Solomon e a Dani diz o seguinte, I just love it. Eu apenas gosto muito, eu amo. Technology, science, the impossible is fascinating. Aí ela diz, tecnologia, ciência, o impossível é fascinante, né? Chama bastante a atenção dela, ok? Então, ali no começo, com Solomon, ele utilizou duas frases. Uma delas ele utilizou o do e a outra o das. Uma na pessoa e nas outras pessoas, né? E a última frase, what does call your attention, é terceira pessoa do singular, né? Qual é essa coisa, né, que chama a sua atenção assim, ok? Então, vocês acompanharam os mini diálogos mostrando como é importante estudar, como é importante aprender, né, a usar as frases nas suas formas interrogativas para você fazer perguntas sobre coisas do simple present, do presente simples. É muito comum, né, os falantes da língua inglesa, tanto americanos como ingleses, canadenses, australianos, usarem, ok, o simple present nas suas formas interrogativas e negativas também, né, como a professora Cris já tinha ensinado para vocês no dia a dia, ok? Bom, vamos trabalhar o listening também dessas expressões que aprendemos na parte da nossa gramática de hoje. Acompanhe ali as frases sendo repetidas, ou vamos ouvir apenas 3 vezes, tá? Repitam aí na sala de aula, porque é importante vocês falarem direitinho, né? E vocês têm essa necessidade de aprender a falar, como vocês sempre falam na nossa interatividade. Então, essa é a parte essencial para que vocês possam fazer isso. Ouçam e repitam aí com calma, tá? Vocês vão ter oportunidade de ouvir mais 2 vezes, além dessa primeira. Acompanhe nosso listening in writing. Does. Do. Does she read? Does she like? Does she enjoy? Do you read? Do you like? Do you enjoy? Does. Do. Does she read? Does she like? Does she enjoy? Do you read? Do you like? Do you enjoy? Does. Do. Does she read? Does she like? Does she enjoy? Do you read? Do you like? Do you enjoy? Does. Do. Does she read?
Does she like? Does she enjoy? Do you read? Do you like? Do you enjoy? Does. Do. Does she read? Does she like? Does she enjoy? Do you read? Do you like? Do you enjoy? Vocês então acompanharam ali o Listening Right, né? A oportunidade para vocês treinarem o inglês, né? Com as frases mais importantes que vimos na nossa gramática, ok? Observem que não só saber pronunciar, também é importante nas frases interrogativas entonar, né? The intonation is important. Observem que é do you read? Does she like? Observem que ao falar dessa maneira, eu estou mostrando interesse, né, em saber o que eu quero com aquela frase, com aquela informação. Ok, gente? Ok, gente, então vamos resolver agora o nosso desafio do dia, tá? Prestem atenção aí no que foi pedido. Vamos lá? Vejam o desafio do dia, o primeiro, né, onde tem o seguinte: os personagens Solomon e Pedro estão usando o termo em comum para dizer não. Você deveria identificá-lo. Então, o Solomon está dizendo I do not work. E a palavra não é do not, tá certo? E depois o Pedro diz, I don't have money. A palavra que quer dizer não aqui é don't, que foi abreviada e que quer dizer a mesma coisa que do not, tá bom? Agora o professor Bruno vai comentar o desafio dele. Bom, vocês estão observando a imagem ali, né? Eu pedi para que vocês observassem toda a imagem, ok? E ali, durante o decorrer da aula, vocês iriam adivinhar, né? No caso, perceber o que é que ela está perguntando ali. Does she read love stories or sci-fi? Então, observem que na imagem ela está lendo um livro do Harry Potter. E nós aprendemos que love stories e sci-fi são coisas bem diferentes. Love stories é histórias de amor e sci-fi é ficção científica. E nesse caso, Harry Potter é sci-fi, ok? Espero que todo mundo tenha acertado, tá? A gente fica por aqui e até amanhã. Bye, bye. Bye, bye.